existe uma convergência muito grande do institucional que está alocando cada vez mais em cripto e construindo pontes para isso. Eu vou te provar isso aqui através de algumas atualizações e notícias e tudo com fontes confiáveis, mas com aquele insight, né? Aquela conexão que só eu trago aqui, modéstia à parte falando, com aquela convergência também de todos os assuntos. Então a gente tem aqui previsto para 2026 uma tempestade perfeita, que é basicamente o lado da tecnologia, né? Por exemplo, o Ethereum, que não é mais um experimento, e você tem também, né, o roadmap deles para 2026, né, algumas atualizações previstas aí para 2026. A unificação, o crescimento também da Uniswap, que teve uma atualização muito importante, diga-se de passagem. Uniswap, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas a Uniswap teve aí uma proposta histórica, né, relacionada ao seu token, que nunca teve utilidade e provavelmente está a ter, né, em breve. A gente tem aí, né, então, a parte da tecnologia, uma convergência muito grande do que está pronto para ser escalado. Do outro lado, tem a parte institucional, como, por exemplo, JP Morgan, que é um maior, eu acho que é o maior banco da América, né? Se não é o maior, é um dos maiores. E o JP Morgan também, né, é só mais um player grande que está abrindo, né, o mato do uso institucional de blockchain e redes, né? A gente teve também Sequoia, que é outro institucional, e ele é focado no mundo cripto, ele não é um banco, mas eles estão jogando um jogo pesado. E quando a gente tem a tecnologia cripto, blockchain, DeFi, aplicações, ferramentas financeiras de um lado, a gente tem banco, um dos maiores bancos do mundo, e não é o único, tem vários grandes bancos, né, abrindo esse mato de institucional dentro do mundo cripto. Tem aí grandes players investidores fomentando e financiando tudo isso. O que você acha que vai acontecer? Eu postei até no Instagram sobre isso essa semana, falei aqui numa live na semana passada, que a gente começa a deixar de viver o mundo especulativo e a gente entra numa fase de utilidade real daquilo que a gente estuda há bastante tempo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o que saiu agora, tá? Isso daqui passou despercebido por muitas pessoas, tá? Muitas pessoas mesmo, que é uma nova empresa na Web3, que é a Fin.tech. Recomendo que você siga, né? O X deles é x.com/fin, com apenas 6.600 seguidores. Recomendo que você siga esse Twitter, porque esse projeto, né, esse protocolo, ele não é uma corretora de varejo. Ele é uma plataforma de liquidação. É como se fosse uma camada de liquidação de USDC apenas para instituições. Então, assim, a gente está tendo agora esse Fin.tech, né, o projeto Fin, que é uma plataforma de liquidação para instituições usarem o USDC, que é a segunda maior stablecoin do mercado, stablecoin da Circle, que é um braço da Coinbase. E por que isso aqui importa, né? Basicamente, os bancos, eles não operam 24/7, basicamente é isso que acontece. Mercados financeiros ainda não, mas está para mudar isso em breve também. Mas a stablecoin opera. Então, o que a Fin.tech está construindo agora é uma ponte para que essas grandes empresas possam mover esses dólares instantaneamente usando blockchain como se fosse um caminho. E você deve estar pensando, mas como é que eu posso me expor a isso? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Sendo bem sincero, você não vai ganhar dinheiro com isso, pelo menos não agora, a não ser que eles, de fato, queiram no futuro lançar um token, alguma coisa assim, mas, cara, isso aqui é uma play de gente muito grande e cabe a nós apenas olhar isso como um norte de crescimento exponencial do mercado, de usabilidade de redes, liquidez e tudo mais, tá? Tanto que o Smart Money da Sequoia, por exemplo, que é um player que investe em infraestrutura, projetos e tudo mais, eles estão apostando nesse segmento de infraestrutura de pagamentos e não em tokenzinhos fuleiros por aí. Então, se a Sequoia está apoiando, financiando e construindo essa infraestrutura, quem é que traz o volume? O maior banco do mundo, por exemplo, como o JP Morgan, entre outros. Show? E o JP Morgan, entrando no jogo, a gente tem aqui uma mudança, né, de patamar desse game. Ora. JP Morgan agora oferece trade para institucionais. Quem diria, né, o CEO da JP Morgan que falou que o Bitcoin era fraude, agora usa de cripto para que clientes grandes façam trading de cripto. Ora.
Parabéns para você que está junto comigo aqui há bastante tempo estudando essa bagaça e você não é uma lesma que não se atualiza do mercado e você já está preparado, pelo menos eu espero que você esteja preparado para o movimento de 2026 aí que está chegando. Se faz sentido para você isso, eu preciso que você comente aqui o que você está esperando do mercado em 2026. Se não faz, comenta aqui embaixo por que não faz sentido você ser positivo para 2026. JP Morgan, então, estão de fato proporcionando, por exemplo, uma ponte que instituições do mundo normal não confiam. Eles não confiam em exchanges offshore, não confiam em corretoras aleatórias. Então, eles confiam no JP Morgan. Logo, ele oferece serviços cripto para essa galera, removendo uma barreira de trilhões de dólares de volume de negociação, entrada de dinheiro e essa parada toda. Eles não iam fazer isso se eles tivessem, por exemplo, a clareza de que a regulação está pronta ou está prestes a ser aprovada para que tudo isso seja utilizado. Eles não iam fazer isso se a tecnologia não estivesse pronta. O que está acontecendo agora também com o Uniswap, tá? Começou aí uma proposta da Uniswap aliás, faz um tempo já que a Uniswap começou a cobrar taxas no protocolo de algumas pools de liquidez, pelo menos as principais. Quando você tem Ethereum, USDC, por exemplo, tem uma taxinha ali que está ficando pro protocolo. Só que o token não tinha uma utilidade. E aí saiu uma votação agora, tá? Para que tenha uma queima violenta de tokens da Uni. E também existe a especulação vigente do token Uni ter recebimento de taxas, né? Afinal, uma empresa com fluxo de caixa que não traz nada ao seu papel não faz sentido. Então a gente tem aqui, deixa eu abrir a notícia, a Uniswap com uma unificação, né, uma proposta, olha o trocadilho, uma unificação, uma proposta de queimar 100 milhões de token Uni. E aí a gente vai olhar o quê? Uni, o USDT, e vamos ver como o mercado reagiu a isso, né? O token Uni, no gráfico semanal contra dólar, está totalmente lateral. Totalmente lateral. A gente pode traçar aqui pontos de resistência, suporte, blá, blá, blá. Inclusive, é um token que eu não gostava e eu quero ter ele, tá? Quero ter o token Uni, não tenho ainda. E a gente tem aqui regiões de interesse do mercado para segurar o preço, seja para cima ou para baixo. Então, a gente tem aqui token Uni que, na minha opinião, enquanto ele está abaixo... Deixa eu traçar a linha aqui também. Ó, enquanto o token Uni está nessa região aqui, de abaixo de 9 dólares, acho pertinente, isso aqui eu estou no gráfico semanal, ele está com o estocástico lento indo para baixo, ele está no nível 40 do RSI, se baixar do nível 40 no semanal, ele vai tocar lá quase 3 dólares, mas no gráfico de 3 dias, a gente tem aqui incentivo para o preço andar para cima, porque a força está cada vez menor, a força vendedora está cada vez menor subindo, tá? Se a gente vai para o gráfico diário, isso é comprovado, inclusive com o preço cada vez mais baixo e a força relativa cada vez mais alta. Então essa divergência ela foi descomprimida uma vez, foi descomprimida outra, com o RSI na faixa de 50, eu, Diego, espero a sobrecompra desse ativo que deve bater, deve bater no mínimo 7,14, não é nada, mas se confirmar essa reversão aqui, sem cair abaixo dos 4,90, é bem provável que o token Uni, né, respondendo a essa queima, quem sabe, de token, vai bater 8,90 aí, que é o topo dessa linha de tendência de baixa que vem lá em cima. Então, cara, eu acho importante você olhar para a principal DEX do mercado e uma play muito interessante, e agora é um insight valioso que você não tem por aí, que é o quê? Se a maior DEX do mercado vai coletar taxas e queimar token, né? Se o token tende a ter utilidade, o que acontece com as outras DEX que fazem isso também? O volume nos últimos 30 dias da Uniswap é de 60 bilhões de dólares. Mas e a Fluid? Com 11 bi. Ou seja, a Fluid tem cerca de 20%? Quanto é que dá? 15? Deixa eu ver, 10. Bota aí, em torno de 15, 20% do volume da Uniswap. Só que Fluid já tem buyback, já tem utilidade, só que temos uma diferença aqui bem interessante para você prestar atenção. A Fluid também é um protocolo de empréstimo, onde você faz também automatização de alavancagem e arbitragem de juros, e tem também uma DEX própria, porque todos os swaps e liquidações e movimentações que acontecem na Fluid usam a sua DEX
internamente, né? E não só isso. Se eu não me engano, a própria Jupilend, né, que é o protocolo de empréstimo da Júpiter na Solana, também utiliza infraestrutura da Fluid, se eu não me engano, ou é da Morpho. Agora não me lembro. Então, quando a gente vem, por exemplo, isso daqui não é uma análise profunda, isso aqui é um racional para você começar a estudar. Se a gente tem Uni como a principal infraestrutura do mercado, na parte de corretoras descentralizadas, DEX é uma corretora descentralizada, né? Não é que nem Binance, que nem Bybit e Coinbase. Você faz uma troca de um ativo por outro direto da sua wallet sem perder a sua custódia. Isso é fundamental para você estar no mercado cripto hoje. Você precisa saber como que uma DEX funciona. Eu tenho playlist de Uniswap aqui no canal, pools e tudo mais, é fundamental para você aprender, de graça. Mas concluindo, se a Fluid, que é um token que já tem utilidade, tem hoje 200 milhões de market cap, tem um valuation total de 250 milhões, tá? Esse aqui é o valuation da empresa Fluid, que é uma empresa. E gera, deixa eu botar na calculadora aqui, ó. Não é, cara, isso aqui não é um fator decisório, é só um racional para você se aprofundar mais. Se a Fluid gera 10 bi e tem um valuation de 250, tem um multiplicador aqui de 0,25, ou seja, 2,5% do volume gerado por Fluid é o seu valuation aqui de mercado. E a Uniswap, que gera 60, tem 3, ó, e aqui está o furo do rabicho, aqui a assimetria do mercado que você não está enxergando. A Uniswap vale quase 6, 5,9, dividido por 60 bi, 0,9. Ou seja, você tem muito mais assimetria com o Fluid, que é uma DEX, plataforma de lending, né, de empréstimo. Você automatiza loops de empréstimo lá dentro e ela gera taxas e agrega o token, do que, por exemplo, na Uni. E uma coisa que acontece nesse mercado, desde que eu me conheço por gente, é quando um segmento sobe, os major assets, por exemplo, de DEX, quando Uni começa a subir, é provável que Fluid também suba. Só que Fluid também não é só DEX, ele é também protocolo de empréstimo. Então, quando o setor DeFi como todo sobe, se Aave e Uni subir, Fluid e Morpho, por exemplo, tendem a subir na sequência logo mais à frente e provavelmente mais forte, tá? Não estou falando que isso é uma análise sacramentada, mas é um insight para você pensar em como se posicionar no mercado com mais assimetria. Ah, Diego, mas eu acho arriscado, prefiro o token Uni. Só que, cara, para o token Uni subir, para o token Uni subir, por exemplo, 100%, precisa entrar 3,7 bilhões de dólares no token Uni. Já para o token Fluid é só 200 milhões, entendeu? É muito mais fácil você fazer 100% com Fluid do que com Uni. Ah, mas se o mercado estiver caindo, como é que vai ser? Cara, exemplo, eu, Diego, prefiro colocar 500 dólares em Fluid do que 1.000 dólares em Uni. O meu risco, ele é maior, só que ele é controlado com metade da mão que eu teria em Uni. Então, se Fluid cair 50%, eu vou perder 250. Só que se eu boto 1.000 em Uni e ele cai 35%, que seria normal, eu vou perder 350. Então, eu perco menos numa Fluid derretendo 50 do que Uni derretendo 35. Só que o ganho é muito maior. E eu estou na mesma narrativa, numa empresa com potencial, ela não para de inovar, tem tecnologia, tem liquidez e infraestrutura entranhada com os protocolos. Quando uma sobe, se não subir junto, vai subir na sequência. E o mais legal, tem pumps aleatórios para você realizar lucro. Esse insight aqui vale grana. E o roadmap de Ethereum para 2026. O que é o roadmap? Roadmap é o plano de entrega dos criptoativos, dos projetos, das empresas dentro do Web3. E o Ethereum tem um roadmap para 2026 que é focado em escala. A gente teve atualização Pectra no início de 2025, teve atualização Fusaka no fim de 2025, agora em dezembro, acho que foi, novembro ou dezembro, e agora tudo está lindo e maravilhoso para o Ethereum em 2026. Se você não sabe o que vai acontecer com o Ethereum para 2026, você não deve investir nele. Agora, se você entende o que está prestes a acontecer, você deixa o like aqui nesse vídeo e, quem sabe, pode ficar exposto ao Ethereum se você trouxer utilidade a ele no meio do processo. Primeira coisa, um dos planos do Ethereum, segundo o próprio Vitalik, né, que é o cara que criou essa parada, um dos planos do Ethereum para 2026 é aumentar o limite de gas de 60 milhões para 200 milhões ou até mais, que já está embutido na atualização Fusaka. Isso significa que vai ter muito mais transação a cada bloco validado na primeira camada, que é Ethereum, e também a gente vai ter aí uma espécie de maturação de todas as segundas camadas e tecnologias, onde poderá chegar
a 100 mil transações por segundo em todo o ecossistema. Tá? As taxas, tanto da Ethereum como principalmente das segundas camadas, devem cair de 40% a 90% com tudo que está programado e já está acontecendo no Ethereum. O Ethereum começa a deixar de ser um computador lento e caro, que quase ninguém utilizava, uma infraestrutura industrial, que era como eu e muitos chamavam, e começa a ser, de fato, uma espécie de nuvem global de liquidação financeira de alta performance e alta segurança. E por que o Ethereum é, para mim, a principal escolha institucional? Eles não vão buscar apenas velocidade, eles buscam finalidade e segurança. Então, o Ethereum, que tem hoje centenas de bilhões de dólares em segurança, ou seja, em staking, que é o que dá segurança para a rede, ele também é imutável, assim como o Bitcoin. O interesse financeiro para que isso não seja corrompido é muito grande, até porque você vê aí BlackRock, JP Morgan, a própria Swift, cara, todo institucional no planeta já usa Ethereum. Se você não usa a rede Ethereum, você está extremamente atrasado. Então, para liquidar uma transação, por exemplo, de 1 bilhão do JP Morgan, você precisaria dessa garantia de segurança que o Ethereum fornece, né? Aí entra também as segundas camadas, Rede Base, Rede Arbitrum, que vão oferecer mais velocidade, e a L1 oferece a certeza jurídica e técnica, né? O que é L1? Layer 1, primeira camada. L2, Layer 2, segundas camadas. O staking de Ether, que através da Lido hoje você vai ganhar 2%, 3% ao ano, se você fizer o staking direto, você consegue mais que isso. Basicamente, isso é como se fosse o rendimento livre de risco da internet. É um ativo produtivo. O Ethereum é um ativo produtivo, e se você tem Ethereum e você não está com ele rendendo no mínimo 2%, 3% ao ano, você está perdendo dinheiro. Porque o risco de você ter o Ethereum em staking, ele é inerente a você estar fazendo isso ou não. Porque se o staking falha, o Ethereum e todo o mercado cripto vai de arrasta. Então, você utilizando o staking ou não do Ethereum direto na rede, seja através de Lido, sei lá, qualquer coisa, tá? Você está com um risco inerente ao mercado se isso falhar, beleza? E aí eu te pergunto, você tem Ethereum parado na carteira? Se sim, você comenta, porque você precisa entender que não é assim que se expõe ao mercado. Se o seu Ethereum está parado na carteira ou na corretora, você está defasado, rasgando dinheiro todos os dias. Bota aqui embaixo o que você está fazendo com o seu Ethereum. Escreve aí. E compartilha com quem precisa aprender mais sobre isso. Então, assim, isso quer dizer que outras redes estão morrendo? Não. Significa que elas têm outros propósitos. Como, por exemplo, Solana. A Solana entra muito mais para o varejo. Tá? Você deve esquecer aquela narrativa de Ethereum Killer, né? Mas sim a especialização. Cada blockchain já tem, na verdade, o seu uso específico. Então você tem Solana como se fosse um shopping, um cassino, também, de vez em quando, dependendo do momento. E você tem o Ethereum como se fosse uma Wall Street dessa estrutura, inclusive com ferramentas financeiras mais complexas, ativos do mundo real e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, na minha opinião, ambos crescem e vão crescer, e a gente confirma isso através de dados on-chain deles todos os dias. Não é a questão de preço, é questão de inflow de grana e usabilidade dessa grana dentro das redes. Então, como que a gente pode, por exemplo, montar uma tese de investimento nossa para 2026? Então, assim, você ter Ethereum e Solana, por exemplo, é como comprar ações da empresa de eletricidade. Você ganha com o crescimento geral da rede. Show? Já, por exemplo, você ter Uni, Aave e protocolos DeFi é como se você comprasse as empresas que usam a eletricidade para criar produtos. O próprio fee switch da Uniswap, né, que é a questão de taxas, que eles estão gerando e agregando valor ao token de alguma forma, ou o próprio buyback que a Aave faz com parte das suas receitas, são fluxo de caixa dessas empresas. Então, eles podem performar muito melhor do que a infraestrutura, se eles tiverem sucesso. Na minha opinião, tem e vai ter cada vez mais. Porém, a infraestrutura ela é, de fato, mais segura. É por isso que eu falo, às vezes, que entre ter Ethereum e Aave, eu não me importaria de ter 100% Aave do que eu tenho de Ethereum. Mas, com o Ethereum, eu consigo dar muito mais utilidade. Coloco em garantia, em protocolos de empréstimo, consigo um rendimento muito maior do que com o token Aave e assim por diante, né?
Mas, de fato, infraestruturas são como se fossem as pás e as aplicações são ouro. Você pode comprar e vender ouro, né? Mas você pode ter as pás para isso. Então, vai da sua perspectiva aí que você quiser fazer algo com isso. Agora, onde é que está a assimetria dessa parada? Como eu já falei, falo e vou continuar falando todos os dias. Você entender essas blue chips, né? Essas empresas que distribuem lucros ou queimam tokens ou alguma coisa nesse sentido, para mim é sempre a melhor assimetria, salvo você não ter uma grande posição, por exemplo, em infraestrutura que você consiga dar utilidade, como por exemplo o Ethereum. As segundas camadas, que tendem até ter mais influxo de capital, como eu falei, não são, na minha opinião, as melhores plays do mercado. Então, se você tem ali token ARB, token Optimism, cara, porcaria aí, mano, tu abandona. Polygon, meu Deus, se você tem Polygon, você quer que usa isso, tá maluco? Então, assim, sai dessas bodegas aí, tá? Prefira, né, quem tem utilidade real, quem é que capta o usuário e a liquidez, na minha opinião, que são os aplicativos, as aplicações. Ou foque no dono da segurança, de fato, que é a L1. Mesma coisa se aplica para Solana. Solana é a infraestrutura L1 e tem as aplicações dentro da rede. Então, se você quiser ter sucesso financeiro em 2026 com o mercado cripto, você precisa acompanhar isto. Primeiro, acompanhe o roadmap de Ethereum, o que aconteceu com o Pectra em 2025 e o que está começando a acontecer com a Fusaka, que é a atualização do Ethereum que já aconteceu. Entenda os hooks da Uniswap V4, que são maneiras de você personalizar ou usar personalizações estratégicas com o Uniswap. Pretendo fazer um vídeo sobre isso para você. E monitore toda a infraestrutura de stablecoins, que é por onde o dinheiro entra, principalmente de institucionais. Se você for acumular criptoativos, Ethereum e Solana são infraestruturas principais do mercado. Você precisa, na minha opinião, ter os dois no seu portfólio. E aí, você busca, por exemplo, blue chips do DeFi, porque é inevitável esse dinheiro circular nesses aplicativos. Aí pode entrar Aave, Uni, Lido, por exemplo. Eu não gosto de Lido, mas Uni e Aave são tokens que eu acredito que vão performar muito em 2026, justamente por causa da galera que utiliza essas ferramentas. Se você não utiliza, você precisa aprender a utilizar para entender, de fato, por que que isso vai crescer. Isso você só aprende na hora que você usar, a sua cabeça vai, explodir. Evite armadilhas como, por exemplo, tokens de governanças, que são tokens que não servem para nada, tá? Pode até capturar valor, mas é extremamente manipulado. E evite tokens de segundas camadas e aplicações que não têm usabilidade de fato, não tem o famoso market fit. Então, basicamente, tudo isso que eu estou te falando, tá, não é só balelinha, tá? Isso aqui é um insight, isso aqui é um racional para o contexto que eu acredito que vai acontecer em 2026. Se você concorda, preciso que você comente. Se você não concorda, comente por quê, que a gente vai trocar ideia.